O Vasco tem menos de uma semana para definir o futuro de 6 jogadores. Cria deverá ser vendido em 48 horas para a Bélgica. E você vai acompanhar nesse vídeo aqui o goleiro Léo Jardim falando sobre o choro do Neymar naquela vitória do Vasco 6-0 no Morumbi. Ele revela preferir gramado sintético do que a grama natural e projeta o jogo diante do Botafogo pela Copa do Brasil. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada! O tempo que você teve de se inscrever no canal, né? Meu muito obrigado. Meu vídeo tá chegando aonde? Qual o nome da sua cidade? Deixa aqui nos comentários. Bom, a barca precisa sair de São Januário. O Vasco tem 6 jogadores negociáveis e que o Vasco precisa resolver o quanto antes a situação de cada um. Estou me referindo a Lloyd Augusto, Maurício Lemos, Jean Davi, Lucas Oliveira, Matheus Cocão e, deixa o sexto no cantinho guardado aqui. Bom, existem algumas janelas que ainda estão abertas. A Arábia Saudita fecha na quarta-feira, Turquia e Rússia na quinta. Falo dessas 3 janelas porque são janelas que normalmente contratam jogador brasileiro. O sexto, que eu deixei no cantinho, pego agora. Leandrinho, ao interesse do Clube Bruges, da Bélgica, em contratá-lo. A janela na Bélgica vai se fechar nesta segunda-feira. O prazo é curto. Jorge Nicola traz mais detalhes. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que pode negociar mais um atleta formado na base agora, Leandrinho, lateral esquerdo que tem jogado muito pouco ou quase nada com o Fernando Diniz. Ele chamou a atenção do Bruges, que tenta chegar a um acordo com o Vasco em relação ao negócio em definitivo. A ideia do time belga é comprar o jogador ainda nessa janela de transferências e existe pressa da parte do Bruges, porque a janela por lá se encerra na segunda-feira. Só para registrar, se você não conhece muito do Leandrinho, é legal destacar que ele foi titular da seleção brasileira durante o Sul-Americano Sub-20 e alguém com bastante recurso, embora no Vasco da Gama não tenha tido muitas oportunidades, até porque o dono da posição, o Lucas Piton, está entre os melhores laterais esquerdos do país. Pergunta que eu deixo para você, vascaíno: vale a pena negociar o Leandrinho? Se sim, por qual valor? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Beleza? Quero agora o seu comentário. Vale a pena se desfazer do Leandrinho? Bom, sobre o goleiro Léo Jardim, ele foi participar do podcast Mundo do GV, do Getúlio Vargas, e falou sobre vários assuntos muito interessantes. Acabou, inclusive, me surpreendendo ao afirmar preferir a grama sintética em relação à grama natural. Fala do jogo diante do Botafogo, mas começa falando sobre o choro do Neymar. Você estava em campo ainda naquele final lá do Neymar? Que ele estava chorando e o Diniz foi lá com ele e tal? Eu tava em campo, mas eu não tinha reparado Não viu? naquele lance. Eu tava ali com o pessoal longe, né? comemorando ali, e aí eu não vi. Eu só vi depois na internet. Mas no vestiário ninguém chegou a comentar? Não, Porque isso foi espalhado, né? não. Eu só vi depois mesmo que postaram, né? Aí saiu em todo lugar. Mas eu não tinha visto. Ele sentiu bastante ali, né, cara? Sentiu bastante. Difícil, né, cara? 6-0 em casa, assim. E tava lotado o estádio, né? Tava lotado. Foi muito maneiro aquele jogo. Foi muito legal, uma atmosfera muito, muito top. E acabou que depois, eu acho que foi o Diniz que fala isso numa coletiva, criou-se uma expectativa, uma atmosfera que não era real, que o Vasco depois ia meter 6 em todo mundo, porque o Santos é um bom time. E acabou trazendo, acho que uma cobrança do torcedor, que faz parte também, né? Também, eu acho que criou expectativa, e talvez até nós jogadores deixamos essa expectativa entrar um pouco ali dentro
do nosso dia a dia e talvez até é por isso natural, que os nossos próximos jogos não foram os melhores jogos, sabe? E a gente precisou desse choque de realidade para voltar ao eixo e conseguir fazer um jogo que a gente fez contra o Botafogo ali. O jogo de volta é no tapetinho. Muda alguma coisa pra você jogar no sintético? Ah, muda, né? Muda, é um jogo muito mais rápido. Como goleiro, Muito mais chute? rápido, muito mais rápido. Mas assim, agora eu vou falar como goleiro. Eu prefiro jogar num campo sintético, que eu sei que é grama no gol, né? Você que jogou no gol, você sabe como é que é. Do que pegar um campo ruim com buraco, com terra no gol. Isso é importante. Mas muda bastante o jogo. Fica um jogo muito mais rápido, a bola muito mais viva. Esse sintético novo, ela ainda ganha velocidade? Ganha porque eles molham bastante também. Ah, tá. Eu particularmente, como falei, assim, eu prefiro jogar no sintético do que pegar um campo ruim. Muitas vezes que nem a gente pegou, foi jogar lá no Castelão, pega um campo... Castelão do Fortaleza? É. E no gol, assim, cara, terra, ou até o de Brasília, agora que a gente jogou contra o Botafogo, na volta agora do Mundial, tinha um dos lados lá do gol que tava cheio de areia, muito ruim. E aí pro goleiro é muito ruim, cara, só que ninguém vê isso, né? Só quem tá jogando. E então, pô, aí se for pegar como goleiro falando, eu prefiro muito mais o sintético, jogar no sintético do que num campo ruim. Mas agora, se você pegar um campo de grama em condições Que é o boas. mínimo do mínimo do Exatamente, básico que tem que ser um exatamente. campeonato do nosso nível aqui, com É. os craques que tem, né? E isso é muito falado, na verdade, de você criar um padrão de grama, né? Tem que ter. Tem que ter. Aí eu concordo. Aí você pode realmente fazer isso e aí você elimina os campos de grama sintética. Agora, se você não tem um padrão de campo de grama, aí você joga num campo bom, aí você vai jogar num outro campo, um campo ruim, grama alta, grama, sei lá, um outro tipo de grama. Aí é complicado, realmente. Mas vocês estão confiantes? De verdade, Estamos assim, acho que confiantes, dá. de verdade, Porque de verdade. a próxima também é uma pedreira, né? Ou é Fluminense ou é Bahia. Um é clássico, porra, é regional, que aí é Sim. maluquice, e o Bahia é muito forte também, né? Cara, mas a verdade é que a gente tá falando uma quarta de final de Copa do Brasil, né? Agora é só jogo difícil, não tem jeito. E se a gente quiser ser campeão, que é o que a gente tem como objetivo, tem que encarar esses jogos com vontade. Mas vocês têm preferência? Bahia, Não, caso passe não, do Botafogo, não. caso passe... Na verdade, a gente não tem preferência porque a gente tá focado em passar do Botafogo, né? Porque, pô, é um jogo difícil pra caramba, a gente sabe da dificuldade que é o jogo, como foi o primeiro, mas a gente sabe que a gente tem condições de fazer um grande jogo lá e poder passar, mas a gente não parou pra pensar na semifinal ainda, nem... E o Vasco vai bem no tapetinho, né? Cara, a questão do sintético, eu acho que é se adaptar, assim. É o tempo que você leva pra Mas vocês pegar o jogo, o não tem ritmo um do campo jogo. sintético que vocês possam usar durante a semana? Ah, acho que não. Não sei se é válido, sabe? É, porque Não sei se é válido. E eu não sei se também se tem algum com estrutura pra... pede pro Botafogo, pede pra John. Ah, John, uma horinha aí, coletivinha, 40 imagina os minutos. peões lá no, Tá doido. no Engenhão. Quero aqui o seu comentário. Você também está confiante no jogo Vasco e Botafogo no estádio Newton Santos? O gramado sintético vai atrapalhar? Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal, seu like e até o próximo vídeo.